Declaro aberta a sessão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte desta terça-feira, 26 de maio. Vamos proceder na forma regimental. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Desembargador Glauber, Saraiva Sobrinho. Pela aprovação. Desembargador Glauber Rego. Também, senhor presidente, pela aprovação. Aprovada a unanimidade. Expediente, Ana Maria. Não há, excelência. Não há expediente. Passemos, então, à conferência e assinatura de acordo do desembargador Saraiva. Não tem, senhor presidente. Desembargador Glauber Rego. Também não, senhor presidente. Eu também não. Então, passemos à parte dos julgamentos propriamente ditos. Vamos agora aos pedidos de sustentação oral desta sessão, de 26 de maio. O primeiro Desembargador, por favor. Doutor Cidilon está pedindo uma preferência na sustentação dele, que ele está participando também de um processo da segunda Câmara Cível. Tem um pedido de sustentação dele para hoje. Qual é o processo dele? Tem o 21º, um HC, e o 22º. Doutor, o senhor confirma? Vamos, então, atender... Confirmo, sim. E de dar continuidade. Ele está presente? Está, desembargador. Vamos proceder ao julgamento. O primeiro é o de número 21 aqui da ordem, é um habeas corpus 080-2526. Eu sou o relator e o doutor Cidilon Maia é o advogado que vai fazer a sustentação oral. Pela ordem. Muito obrigado. Eu concedo a palavra pela ordem, desembargador Saraiva. Esse 21 tem julgamento já definido. Me parece que Esse habeas corpus, doutor, o desembargador Saraiva lembrou bem. A ordem está sendo concedida, conhecida e concedida. trancamento da ação penal. Eu dispenso a sustentação. Posso proclamar, então, ao desembargador, posso proclamar isso aqui como julgado já? Pronto. A de número 21, esse habeas corpus, foi conhecida e concedida a ordem, o advogado presente concordou com a decisão. O de número 22, que é o seguinte, ainda do doutor Cidilon, é um habeas corpus com liminar, número 080-2756, também da minha relatoria. Vossa Excelência, e o doutor Cidilon é advogado, e Vossa Excelência dispõe os 10 minutos para a sessão. Excelência, eu acredito que eu não tinha visto esse habeas corpus. Me diga qual a parte, por favor. A parte o impetrante o paciente é Carlos Eduardo Campos da Silva. Eu acho que esse habeas corpus não é meu. Aqui consta... Eu tinha pedido sustentação só no outro. Cidilon Maia Tomás. Presidente, nesse eu Você vai fazer ou não a sustentação? Não, nesse não. A habilitação era só para o outro mesmo. Bom, então, esse processo está fora daqui do julgamento e nós retomamos a sessão normal. As duas preferências... Muito obrigado, presidente. ...foram concedidas. Registe-se. Inicialmente, é o de número 11... O de número 11 é um habeas corpus com liminar número 0800-0211, o impetrante, doutor Anesiano. Doutor Anesiano está presente? Sim, Excelência. Bom dia. Estamos presentes. Estou ouvindo Vossa Excelência, mas não... Está vendo agora? Agora estou vendo. Doutor Anesiano. Bom dia, doutor. Bom dia. O habeas corpus já foi identificado. Vossa Excelência é o advogado que vai fazer a sustentação oral. O paciente chama-se Juan Wanderson Ferreira Guilherme e desembargador Glauber Rego é o relator. Em mesa, desembargador Glauber? Em mesa, senhor presidente. E já passa aí a palavra ao advogado. Conceda a palavra ao advogado por 10 minutos. Doutor Anesiano, seja bem-vindo. Eu agradeço a todos
Senhor presidente, o ano, pelo menos para mim, nesta Câmara Criminal está começando, eis que é a primeira vez em que participo de sustentação oral neste ano. Eu cumprimento os desembargadores doutor Glauber Rego e doutor Saraiva Sobrinho, aos servidores do Poder Judiciário, aos colegas advogados, procurador de justiça, esperando que todos estejam com saúde. Esperança de que tempos melhores virão e que este momento em que nós estamos presos dentro de nossas casas é apenas uma daquelas transformações bíblicas por que passa a terra. E nesse instante em que nós falávamos sobre prisão dentro de casa, vem este advogado falar sobre prisão dentro de presídio. Os senhores têm um remédio heróico para decidir e para julgar, espero que possam deferi-lo, acerca de um jovem de 21 anos que foi preso em flagrante, ouvido pela polícia civil, confessou o delito de porte ilegal de arma, previsto no artigo 16, parágrafo 1º, inciso 4º da Lei de Armas, o qual é primário, portador de bons antecedentes, mas, infelizmente, neste período em que estão suspensas as audiências de custódia, nos parece que ficou mais difícil a concessão de liberdade provisória. Tanto que é um comentário muito comum dizer que muito mais pessoas estão permanecendo e ficando presas porque as audiências de custódias deixaram de ocorrer. Pois muito bem. Se esse rapaz que confessou o delito vier a ser condenado, ele vai pegar, por ser primário, portador de bons antecedentes, sem nenhum histórico de outros crimes, não responder a nenhum outro processo, no máximo uma pena que seja no regime semiaberto para cumpri-la. Então, a partir disso, já nos observamos que mantê-lo segregado, mantê-lo preso, sobretudo num momento tão delicado como esse, não parecia ser algo de bom alvitre. Não nos parece ser algo que seria, vamos dizer assim, proveitoso e profícuo manter preso alguém que, se condenado for, a sua pena vai ser, no máximo, um regime semiaberto. Por outro lado, nós nos irresignamos contra o decreto que decretou a sua preventiva, acusando que o mesmo carece de uma fundamentação idônea. A magistrada, juíza de piso substituta, que o decretou, utilizou dois argumentos: a garantia da ordem pública, mas, pasmem, não se trata de um criminoso, não responde a nenhum outro processo, nenhum outro, não tem condenação e conveniência da instrução criminal. A nosso ver, embora a magistrada de piso tenha colocado lá e se esforçado para argumentar por que este paciente deveria permanecer preso, ela não conseguiu satisfazer os requisitos legais. Então, nesse instante, em que a vida passa num instante, embora tão infinito permanecer dentro de casa, com todos os dias sendo domingo, ou terça, ou sexta, todos os dias sendo iguais, vem este causídico requerer que vossas excelências substituam esta prisão preventiva por outras medidas cautelares que se coadunem ao caso específico tratado nos autos. Poderia, por bem, até mesmo substituir essa prisão pelo uso de uma tornozeleira eletrônica, por determiná-lo que ele permaneça preso, aliás, distante, pelo menos, sem nenhum contato com outras pessoas que tenham sido levadas como testemunhas, mas manter preso por um delito em que ele é primário, portador, não responde a nenhum outro processo e que, condenado for, já colaborou com a justiça porque confessou o delito, não se negou a falar, poderia ter exercido o seu direito ao silêncio,
mas não o fez, pelo contrário, colaborando, confessou. Então, nos parece de que alguém que age assim não é alguém que venha criar problemas ou embaraços durante o tramitar de um processo criminal. Nos parece que seria de bom senso, de bom alvitre, se substituir essa prisão por outras medidas cautelares diversas da prisão, onde esta defesa, este advogado que fará a sua defesa e que estava lá desde quando o mesmo foi preso e autuado em flagrante, e que, repito, já está colaborando com o Poder Judiciário, possa ter substituído essa prisão por manter distância de testemunhas, por exemplo, usar tornozeleira, não sair da comarca sem autorização do juízo, que no caso seria o de São Gonçalo. Ele é de Santa Cruz, lá dos rincões mais simples e pobres da cidade de Santa Cruz, e é o que nós colocamos neste dia quase chuvoso, depois de um fim de semana chuvoso, nas mãos de vossas excelências, a liberdade e o anseio e a esperança desse rapaz e dessa defesa de que possa ser tirado da prisão, não dos lares, mas das celas frias do presídio e colocados dentro de sua casa com seus pais, por se tratar de um jovem de 21 anos e, repito, vem colaborando com o Poder Judiciário. Concluída, Excelência. Muito obrigado. Com a palavra, o senhor relator. Senhor presidente, o voto está disponibilizado já. Eu resumi. Primeiro, parabenizar a doutora Anesiano pela bela sustentação oral e dizer, senhor presidente, que eu estou conhecendo e denegando a ordem. Em resumo, não é um fato isolado na vida do paciente, a decisão encontra-se devidamente fundamentada, responde ele a outras acusações, outros processos. Há uma notícia de que tentou contra uma testemunha, ameaçou uma testemunha. Então, em resumo, senhor presidente, eu conheço e denego a ordem. Eu voto também. Tive acesso ao voto do desembargador Glauber, me parece, do ponto de vista técnico, perfeito, e não vejo nenhuma outra razão para mudar. E por isso acompanho Sua Excelência. E peço agora o voto do desembargador Saraiva Sobrinho. Cumprimentos ao advogado, eu acompanho o relator e agora a Vossa Excelência também. Eu proclamo que a Câmara, unanimidade, acompanhou o voto do senhor relator. Passemos agora ao julgamento, o de número 29. É um habeas corpus com liminar número 0800-219, impetrante Daniel Magnus de Vasconcelos, paciente Paulo Davi Dias Monteiro, desembargador Saraiva Sobrinho é o relator. O advogado é doutor Daniel Magnus de Vasconcelos. Doutor Daniel, bom dia. Bom dia, excelentíssimo desembargador Gilson Barbosa. Vossa Excelência dispõe do tempo regulamentar para... Um momentinho. Mas o Saraiva tem algo a acrescentar? Bem, senhor presidente, nós estamos concedendo a ordem parcialmente. Parcialmente, né? Com a aplicação das medidas 319, me parece que é isso e do advogado. Me parece que eu fui acompanhado deste julgamento. Vou disponibilizar. O sono, eu pessoalmente não consegui ouvir, desembargador Saraiva, desculpe. Pois não, presidente. O HC está em mesa. Sim. Nós encaminhamos o voto pela concessão da ordem, concessão parcial, tendo a soltura do paciente dentro das condições de 319. Me parece que eu fui acompanhado nesse entendimento. Foi acompanhado. O doutor Daniel está satisfeito? Eu estou muito satisfeito. Assim, eu queria só ressaltar que é muito bom estar presente aqui. É a minha primeira sustentação oral e, de antemão, já agradeço pela concessão da ordem e a imposição. E só isso. Não tinha breves esclarecimentos, mas se já está concedendo o que eu busco, eu agradeço e deixo para outra oportunidade poder me manifestar. E somente isso. Eu agradeço ao desembargador presidente, ao desembargador Saraiva Sobrinho e ao desembargador Glauber Rego. Muito obrigado, então.
e passemos ao julgamento seguinte. É o de número 30, é um habeas corpus 080 35 39, paciente Kevin Taylor da Silva, impetrante Dr. Edilberto Rodrigues Afonso Smith Júnior, desembargador Glauber é o relator. O doutor Edilberto Rodrigues está presente, não estou vendo. E agora? Apareceu. O relator, desembargador Glauber Rigo, tem alguma coisa a acrescentar ou passo o julgamento? Glauber. Não, vamos ouvir o advogado. Então, com a palavra, o advogado no tempo regulamentar. Bom dia, excelências. Estão me ouvindo? Estamos, sim, muito bem. Bom dia a todos. Tudo estranho para mim. Preferia estar na frente de vossas excelências, mas vamos com o que a pandemia nos traz, que é o vídeo e o áudio. É um prazer estar aqui na presença de vossas excelências mais uma vez. Saúdo a todos, desembargador Gil, desembargador Saraiva, desembargador Glauber. Essa situação, excelência, é uma situação onde estamos alegando a ausência de fundamentação no decreto de prisão preventiva. Na verdade, houve homologação do flagrante com relação ao paciente e com essa homologação foi decretada a sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública. A gente está alegando nessa petição que o juiz ele não acompanhou o que está previsto na nossa legislação processual em vigor. Porque a legislação processual, ela, com as alterações que iniciaram em 24 de janeiro, ela trouxe vários requisitos que a decisão posta hoje não está atendendo. A decisão, ela diz que decreta a prisão para evitar que haja uma reiteração do fato por parte do paciente. Na parte que interessa, a decisão ela fala o seguinte, estou só localizando aqui. No que tange aos fundamentos da preventiva, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instituição criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, entendo ser necessário o decreto preventivo para a garantia da ordem pública, sobretudo para impedir que novas condutas criminosas perturbadoras do sossego social sejam por ele intentadas. Então, excelências, o fundamento da decisão foi esse. Ele não colocou na decisão, o juízo não colocou qual o motivo específico e concreto seria utilizado para a decretação da prisão preventiva. Está uma prisão genérica, com ausência de fundamentação, sem atender os requisitos do novo artigo 315. O artigo 315 diz que, no inciso 1º e no 2º, resumidamente, a decisão não pode meramente trazer texto de lei. E a decisão aqui só trouxe o texto do artigo 312. Inclusive, nem observou a parte final do artigo 312, e agora, atualmente, necessita que a fundamentação explicite concretamente o fato que leva à manutenção da prisão preventiva ou à sua decretação. E esse fato tem que ser um fato contemporâneo também. Então, ela foi feita de forma totalmente genérica. Ela não está obedecendo o texto legal. A gente não pode discutir a autoria em HC. O parecer da Procuradoria, inclusive, veio nesse sentido. Infelizmente, para a decretação da prisão, o juiz ele adentra na autoria. Ele diz que está provado o indício de autoria porque o réu estaria dentro do carro que tinha sido utilizado pelos marginais. Quer dizer, se o juiz adentrou nisso, obrigatoriamente, o advogado, ele tem que também tocar nesse assunto. O paciente, excelências, é vítima, ele não é réu, é um Uber. Nas últimas semanas eu venho acompanhando, e são 2 a 3 casos de Uber em Natal, que são roubados, como se fosse um sequestro, o motorista fica dentro do carro, os meliantes praticam assaltos, inclusive 2 terminaram em acidente automobilístico também, onde só ficou no local o proprietário do carro, o Uber.
é a situação do paciente. O paciente atendeu uma corrida, e isso foi provado nos autos, está aí nos autos do HC, às 10h20 da manhã. Essa corrida eram os meliantes que o sequestraram, o levaram para a Zona Sul de Natal, ficaram andando, escolheram aleatoriamente a vítima, praticaram o roubo e na fuga o carro capotou. Os meliantes fugiram e ele ficou e foi preso pela polícia. A gente está com um inocente preso há mais de 30 dias. Eu sei que isso é coisa para se decidir na instrução, mas Deus sabe quando será a instrução. E o inocente está preso. Essa é a situação. Então, voltando para o corpo do habeas corpus, o periculo libertar com relação ao paciente, nesse caso específico, não existe. A decisão não fundamenta qual o motivo que leva à sua prisão. Ele não diz Kevin Taylor tem que ficar preso porque ele já respondeu outra ação penal por roubo, porque ele já respondeu outra ação penal por latrocínio, porque ele respondeu ação penal por crime de trânsito. Não. A decisão do desembargador Glauber com relação a Kevin Taylor não diz nada. E já indo para o final, a decisão sequer fala nas cautelares do artigo 319. Sequer fala. E o artigo 316 hoje diz que obrigatoriamente, na fundamentação, o juiz tem que individualmente afirmar por que não aplica as medidas cautelares. Uma a uma. É texto de lei. E a decisão também não está cumprindo texto de lei nesse ponto. Então, excelências, pelo menos as cautelares, até com uso de tornozeleira, se for o caso, seriam sim aplicáveis ao paciente, que vai provar que é inocente, ele é uma vítima. Ele também foi vítima, o primeiro a ser roubado foi ele. Ficou dentro do carro, não participou de nada, foi juntado aí o depoimento da esposa da outra vítima que perseguiu eles no carro, e ela disse que só 2 desceram do carro. Por que só 2 desceram do carro quando eram 4? 2 desceram porque o outro ficou exatamente com Kevin Taylor preso dentro do carro, senão ele fugiria. Então, excelências, saindo um pouco do meu padrão, que é não discutir a autoria em HC, mas demonstrado nos autos que estamos diante de uma vítima que está presa como se fosse um réu, venho pedir, pelo menos, que seja-lhe aplicado as cautelares, as mais severas possíveis, sem problema. Mas ele vai estar voltando para o seio da família dele, e aí vai aguardar essa audiência que Deus sabe quando vai acontecer, e aí sim irá provar sua inocência. Foi juntado no HC, inclusive, a cópia, desembargador Saraiva, do contrato de locação do veículo. Como é que eu alugo um carro para trabalhar de Uber e vou roubar nesse carro? O carro no meu nome é alugado por mim. São coisas que não batem. Então eu sei que isso vai ser decidido na instrução, tranquilo. Mas que seja, pelo menos, desembargador Glauber, aplicado medidas cautelares diversas. Réu primário, comprovado atividade ilícita, comprovado o endereço, comprovado, inclusive, com várias pessoas assinando um abaixo-assinado, que é uma pessoa de bem, é um réu jovem, nunca teve nenhum andamento, só trabalhou na vida. Então, diante disso, venho requerer a concessão da ordem para, pelo menos, a aplicação das medidas cautelares. Está reverberando um som aqui, excelência, é porque eu estou na sessão também do TJ de Sergipe, né? Essa videoconferência nos dá esse poder de participar de 2 sessões ao mesmo tempo. Vossa Excelência dispõe de 1 minuto para terminar. Excelências, então, já encerrando, venho requerer que seja concedida a ordem, desembargador Glauber, pelo menos com a aplicação das medidas cautelares, porque realmente a decisão ela não traz um fundamento concreto para a manutenção, sendo inclusive, no meu entender, uma antecipação do cumprimento de uma pena que não existe. É o que espera. Bom dia a todos e foi um prazer revê-los. Muito obrigado. Com a palavra, o desembargador Glauber Rego. Senhor presidente, como o próprio Luiz Smith deixou claro na sua fala, defesa oral, matéria referente à autoria, ela não merece
conhecimento na via estreita do habeas corpus, e por essa razão eu não estou conhecendo do HC nessa parte. Mas, senhor presidente, eu entendo devidamente fundamentada a decisão, decretou a preventiva, e o fez, eu digo devidamente fundamentada porque o periculum libertatis ele restou devidamente demonstrado, uma vez que o fato com roubos praticados no concurso de pessoas que deu, um deles teve até a morte de uma das vítimas. Tudo isso aponta para a gravidade concreta e a periculosidade social do paciente. Então, em resumo, esse é o meu voto. Eu conheço e denego a ordem. Conheço em parte. Né? Na parte conhecida, eu denego. Eu acompanho integralmente o voto do embaixador Cláudio, porque tive acesso a ele. Concordo com as mesmas razões apresentadas. Peço agora o voto do embaixador Saraiva Sobrinho. Também, senhor presidente. Isso é uma vossa excelência. Proclamo que, à unanimidade, a Câmara acompanha o voto do senhor relator. Passemos agora à pauta anterior. Há um processo, uma apelação criminal número 2019-001199, da comarca de Mossoró, apelante Manuel Braz de Oliveira, advogados doutores José Niésio Rodão e doutor Toniel Maia. Embaixador Saraiva Sobrinho é o relator. O advogado é doutor Niésio, desculpa, é o doutor Otoniel Maia. Bom dia, excelência. Bom dia. Um momentinho. Desembargador relator, tem algo a acrescentar ou posso conceder a palavra? Pode, senhor presidente. Processo em mesa, pronto para julgamento. Pronto, vamos julgar. Com a palavra do doutor Otoniel Maia. Pelos 15 minutos. Excelentíssimo desembargador Gilson Barbosa, presidente dessa Câmara, dizer da satisfação de estarmos participando aqui da sessão, como todos os colegas têm dito, por videoconferência, e dizer que pessoalmente, espero que após passado esse período de pandemia, que essa Câmara Criminal, que esse Tribunal de Justiça nos dê a opção de participarmos pessoalmente ou por videoconferência das sessões, já que no meu caso especificamente, que moro em Mossoró, há uma grande economia de tempo, né, de deslocamento e também de dinheiro. Né? Então, para nós, essa videoconferência é de suma importância. Nós costumamos já participar de audiências por videoconferência. Em algumas delas, audiência de instrução, por exemplo, nós entendemos, contrariamente ao que entende já o STJ, a STF tem decidido que não fere ampla defesa, não fere contraditório. A instrução nós entendemos que fere, mas aqui não, aqui a sustentação oral, em um recurso desse, nós entendemos que está plenamente assegurado o contraditório, a ampla defesa, e torcemos para que no pós-pandemia nós tenhamos também essa opção ainda aqui no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Quanto à apelação, desembargador Saraiva, relator destes autos, Manuel Braz de Oliveira, o réu, foi acusado de cometer um crime no ano de 2008, 20 de setembro de 2008. Apresentou-se à Polícia Civil espontaneamente. Após isso, ele ficou em liberdade durante todo o tempo em que o processo tramitou. Um corréu que havia nos autos também se apresentou espontaneamente à época do fato, e alguns anos depois veio a óbito, conforme consta nos autos, a certidão de óbito. E no ano passado, 2019, março de 2019, houve o júri apenas do Manuel Braz, já que o corréu tinha falecido, e o jurado entendeu por condená-lo a uma pena que o juiz dosou em 14 anos de prisão pelo crime de homicídio qualificado.
Nas razões recursais, a defesa alega, já em sede preliminar, uma nulidade em razão de uma das testemunhas, que depois, tanto em juízo quanto em plenário, ser irmão da vítima. Na verdade, até um vereador aqui da cidade de Mossoró, pessoa bastante conhecida, que depois, em plenário, e mesmo sendo irmão da vítima, prestou compromisso de falar a verdade. Conforme consta na petição, nas razões recursais, há essa preliminar, que nós aguardamos seja acolhida, uma vez que o irmão da vítima, ele não presta o compromisso lá do artigo 203, né, do CPP. Então, mesmo havendo um pedido do advogado que estava no plenário do júri, que não era este advogado, para que constasse em ata que o irmão da vítima estava depondo, né, e prestando compromisso, mesmo tendo havido a inresignação do colega que estava no júri, isso não foi constado em ata, mas é uma nulidade, há decisões nos tribunais superiores falando sobre o tema, decisões que não cabe a nós ler aqui, mas que constam aí nas razões recursais. Quanto ao mérito, esse processo é um processo muito simples, é uma investigação simplificada, é um processo de uma única testemunha. Apesar de várias pessoas terem sido ouvidas, pessoas que estavam no bar onde ocorreu o fato, testemunha do fato, testemunha ocular do fato, que diz ter visto, que diz saber o que tinha acontecido, só existia uma, que é uma pessoa de nome Antônio Bezerra de Araújo, e de vulgo Caçote, citado várias vezes esse vulgo nos autos do processo, tanto na fase de inquérito quanto na fase judicial. E essa pessoa, ela trouxe aos autos 3 versões para o fato. Essa pessoa de vulgo Caçote era dono de um bar onde aconteceu o crime no interior do seu bar. Em um primeiro momento, essa pessoa narrou que estava em um ambiente apartado do ambiente onde a vítima estava, quando viu 2 homens encapuzados entrando e efetuando disparos repentinamente e saindo correndo a pé. Num segundo depoimento, ainda na fase policial, essa mesma testemunha comparece e diz que viu as pessoas entrando sem capuz, sem balaclava, e que teria reconhecido pelo menos um dos autores. Já no terceiro depoimento, em juízo, a mesma testemunha, única testemunha dos autos, afirma que viu os autores do fato do crime entrando de capuz e que em uma briga, o capuz de um deles, em uma briga deles com a vítima, o capuz de um deles teria caído e ele teria reconhecido. Ora, essa briga não foi narrada nos 2 primeiros depoimentos. A verossimilhança, né, que nos faz crer que haja nesse depoimento é que realmente quem entrou para matar nesse bar entrou e saiu correndo. E se há nos autos que a vítima não teve chance de defesa, e eu acredito realmente que não teve, porque aqueles atiradores entraram repentinamente, atiraram e saíram, não houve tempo para luta corporal, conforme narrado no terceiro depoimento da testemunha. Então, desembargador Saraiva, como dito aqui já, é um processo simples, de uma única testemunha, inclusive acreditando no provimento desse recurso, sendo esse júri anulado e o réu determinado que o réu seja submetido a novo julgamento, esta defesa pedirá, inclusive, o desaforamento desse júri aqui da comarca de Mossoró, porque a testemunha que alegamos lá na preliminar, que prestou compromisso, além de ser irmã da vítima, é uma pessoa de bastante influência na sociedade moçoroense. Então, nós não sabemos até que ponto esse testemunho compromissado pode ter influenciado na decisão dos jurados. A só presença daquela testemunha ali talvez já influenciasse. Imagine a testemunha falando, prestando compromisso
de dizer a verdade na frente dos jurados. Portanto, excelências, um processo simples, processo de única testemunha, processo com a nulidade que esperamos seja reconhecida, e é o que temos. Agradeço a oportunidade, desembargador Gilson, desembargador Glauber, desembargador Saraiva, e aguardo a proclamação do resultado. Muito obrigado, doutor, e concedo a palavra ao senhor relator, desembargador Saraiva. Como disse, o processo está em mesa, o doutor advogado conseguiu narrar com segurança. Eu estou conhecendo, senhor presidente, e desprovendo resumidamente. Eu não falei no mérito, conhecendo e desprovendo. É o voto de Vossa Excelência. Sim. Peço o voto agora do desembargador Glauber Rego. Presidente, também, e aí uma sugestão do desembargador Saraiva para que veja essa questão do som, que não é a primeira oportunidade. Som bastante audível. Somente agora no final eu compreendei, o voto está disponível aqui, e ele ratifica o voto já disponibilizado. Então eu acompanho, Sua Excelência, o desembargador Saraiva Sobrinho. Eu também acompanho o voto e proclamo que a unanimidade a Câmara acompanha o voto do senhor relator. Na pauta do dia, o de número 4 é uma apelação criminal de número 2019-2286, desembargador Glauber Rego é o relator. Defensora Pública, doutora Ana Carina Freitas de Oliveira. Com a palavra, o desembargador Glauber Rego. A defensora pública não está aparecendo. Nem a voz e nem a imagem. Não está realizado. O processo está em mesa, senhor presidente. Pois não. Ela está aí, desembargador. Estão me ouvindo? Agora apareceu. Doutora Carina. Pronto, muito... Dispõe dos 15 minutos. Muito bom dia. Cumprimento a todos, desembargador presidente, desembargador Gilson, desembargador relator, doutor Glauber, desembargador Saraiva Sobrinho e a representante da Procuradoria de Justiça, a doutora Naide. Eu sou da Defensoria Pública, acho não, né, tenho a certeza, em razão da tumultuada rotina de audiências diárias, ainda não pude estar aqui presente na Câmara para fazer nenhuma sustentação oral, mas em razão da singularidade desse caso, esse era um caso que eu já tinha me programado, nesse eu vou fazer, e quis os tempos que fosse assim, virtual. Eu preferia estar aí, né, já que é o meu primeiro contato na Câmara, mas já que temos essa situação em ser virtual, espero conseguir transmitir aos senhores da melhor forma. Trata-se de um recurso de apelação, onde o assistido da Defensoria ele é acusado, né, da prática de um roubo majorado pelo concurso de agente e pelo emprego de arma de fogo. Qual a singularidade desse caso? A única prova dele, né, do que foi em juízo, foi o reconhecimento de uma das vítimas, né? No caso, foram 2 vítimas, mas uma delas não foi ouvida, né, em sede judicial, apenas uma. Chama a atenção que essa vítima que fez o reconhecimento do assistido da Defensoria Pública, ela não teve o contato, ela não foi abordada pelo meu assistido, ela foi abordada pelo outro, pelo adolescente. Então, o contato dela foi muito rápido, né? Na verdade, ele supostamente, a segunda pessoa, supostamente, ele abordou a outra vítima que não fez o reconhecimento em juízo. A singularidade desse caso. O fato ele ocorreu por volta das 7 horas da manhã. Por volta das 8h30, foram presos 2 pessoas. E isso, o senhor Marcos, ele confessa, né? Ele foi preso em flagrante nas proximidades de onde estava o carro, junto com um adolescente. Só que, o que é que aconteceu em torno disso? Neste dia, ele tem um documento que consta nos autos, que ele comprova que ele estava na Central do Cidadão, ele tem um RG, uma segunda via do RG, expedido nesta data, no dia 26 de março. Nós sabemos, né, público e notório, do quanto de filas que existe na Central do Cidadão, em específico esse foi na Central do Cidadão do Alecrim. Até chama atenção que, à época, a defesa, nós pedimos, né, a Câmara para comprovar que ele estava lá e não nos foi disponibilizado, eles disseram que não ficava gravado, né, que foi muito momentâneo, que eles não tinham ainda gravado, enfim. Mas nós temos esse documento, né, o RG do acusado, que está nos autos, que dá conta de que ele foi emitido no dia 26 de março.
Aliado a isso, nós temos também o depoimento de uma testemunha que encontrou com ele e com a sua mãe lá na Central do Cidadão, neste dia. Então, Excelência, é muito difícil que ele tenha conseguido roubar um carro, ir da Central do Cidadão, ter expedido um documento, ter voltado lá para onde estava perto do carro e ter sido preso. Ele confessa que sabia da origem ilícita, que encontrou com esse adolescente, ele disse que tinha um carro e que ele iria supostamente ele iria intermediar a venda, né, a negociação desse carro, mas ele não participou efetivamente da ação. É sabido, isso é algo que vem sendo estudado até na neuropsicologia. Tivemos uma série com o Dr. Drauzio Varela, nós temos um projeto americano, né, o Innocent Project, que ele já conseguiu reverter cerca de 300 condenações, né, lá nos Estados Unidos, com o avanço de tecnologia, e todas as condenações que vítimas tinham reconhecido. É má vontade? Essas vítimas elas estão mentindo? Não, não é isso. Só que, muitas vezes, tem circunstâncias que levam essas vítimas a elas terem uma falsa percepção da realidade. E, no caso, era uma circunstância que ela se amoldava, ela era compatível com a realidade do que a vítima queria. Né? Foram presas 2 pessoas próximo ao carro, a vítima ela foi roubada por 2 pessoas. É uma relação muito factível, muito próxima do que seria real. Né? Então, essa vítima, ela muito possivelmente, ela foi sujeita a uma falsa percepção da realidade. Chama atenção também pela forma como houve o reconhecimento. Eles não foram postos com outras pessoas. A polícia simplesmente apresentou à vítima 2 pessoas que tinham sido flagradas próximo ao carro e que ela tinha sido 1 hora e meia antes roubada. Então, para ela, aquilo é muito sugestionável. Aquilo tem muito a aparência da realidade. Chama atenção também de se valorar que a vítima, assim, não faz parte do nosso dia a dia de estar sendo submetido ao impacto, ao medo de uma arma de fogo. O crime ele foi praticado com arma de fogo. Então, é difícil que naquela ação de poucos minutos, ela sujeita a um estresse de uma arma de fogo, que ela não tenha se confundido, que ela não tenha sido levada a um induzimento daquele reconhecimento. Então, são essas situações, é a singularidade desse caso, que eu acho que existem elementos nos autos que eles efetivamente põem em dúvida a esse reconhecimento da vítima pela forma como foi posto. Foi apresentado a ela 2 pessoas que estavam próximas ao seu carro, mas a gente tem que analisar também essa prova. Né? A vítima tem um documento que foi emitido naquele dia, pela Central do Cidadão, quer dizer, antes das 8h30 da manhã, então é muito difícil, não é crível que ele tenha conseguido, nesse intersígno de tempo, roubar um carro, chegar da Central do Cidadão, ter sido atendido, emitido um documento e ter voltado. Chama a atenção também que a vítima, ela disse que ele não estaria também com a mesma roupa, né? Então, nesse tempo ele também teria trocado de roupa. Então, são elementos que eles realmente põem em dúvida esse reconhecimento da vítima, razão pela qual a defesa requer a improcedência, né, a modificação da sentença, para que seja o senhor Marcos Pereira absolvido, face a todas essas dúvidas que permeiam a sua condenação, dúvidas essas que foram realmente demonstradas, que nós temos uma prova que ela põe em dúvida realmente esse reconhecimento. Eu sei que é difícil, né? Entendo o valor da palavra da vítima, mas nesse caso, esse valor da palavra da vítima ele tem que estar em harmonia com o conjunto probatório e ele não está. São esses os argumentos que a defesa requer que essa dúvida ela seja valorada realmente em benefício do réu e que seja dado conhecimento e provimento ao recurso. Muito obrigada. Obrigado também, doutora Ana Karina, e concedo a palavra para o doutor Alberto. Presidente, eu só questionar, primeiro parabenizar a doutora Karina. A doutora Ana, brilhante a sustentação oral, que é a segunda oportunidade que temos aqui a presença da Defensoria. Excelência, a segunda defensora a ocupar aqui a tribuna agora, a primeira na tribuna virtual.
Senhor presidente, me permita indagar a defensora, ela foi muito incisiva na questão do questionamento dos testemunhos que foram prestados em juízo. Aqui, eu trago o relato da vítima, Meirilândia Bezerra. Reiterou o que disse na fase administrativa com relação ao reconhecimento do acusado. Disse ela que o rosto ficou marcado em sua memória em razão da situação. Ela disse que ela não foi vítima? Não, é o seguinte, foram duas pessoas que abordaram. O meu assistido, na verdade, ele não aborda ela. Quem aborda ela é o adolescente, é o outro. Que ele não foi ouvido nos autos porque ele veio a óbito. Ela não consegue, ela não descreve, inclusive, as características, porque o contato que ela teve com o senhor Marcos teria sido muito breve, porque ele abordou a outra vítima que não foi ouvida em juízo. Foi ouvida apenas na fase policial. Então, assim, até quando ela faz, eu me recordo que eu fiz o questionamento, ela faz uma descrição muito breve dele. O outro, o adolescente, ela consegue descrever com detalhes, porque foi o que esteve próximo a ela. O outro, no carro, ele abordou a outra pessoa. Então, ela ficou... Estão ouvindo? Estamos ouvindo, pode falar. Presidente, diante dessa fala da defesa bastante incisiva e trazendo relatos aí bastante pertinentes, eu vou retirar de mesa para reanalisar tudo isso que foi trazido aqui na tribuna. Trazer na próxima sessão. E nós aguardamos o retorno para a próxima sessão, desembargador? Vou tentar trazer. Tá certo. Nós assim o esperamos. Nós temos essa dificuldade agora dos processos físicos, né? Que estamos aqui com essa... Mas eu tenho pedido, o pessoal tem digitalizado, temos, junto com a assessoria, feito esforços para tentar suprir aí essa deficiência. Agradeço a atenção e bom dia a todos. Nós agradecemos também, um bom dia para Vossa Excelência. Passemos então ao seguinte, é o de número 7, apelação criminal, número 2019-2397, também o desembargador Glauber Rego, o relator, e o advogado, doutor Leandro Dantas de Queiroz. Leandro, chegou. Doutor Leandro, bom dia. Bom dia. Está em pauta, desembargador Glauber? Em mesa, senhor presidente. Em mesa. Cedo a palavra pelo tempo regimental ao doutor Leandro Dantas. 15 minutos. Muito obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Conforme brilhante sustentação da defensora que me antecedeu, os tempos fazem com que o judiciário inove no seu plano de existir, né? E faça com que o jurisdicionado se sinta acolhido. Cumprimento os demais membros dessa Câmara, na pessoa de Vossa Senhoria, Vossa Excelência, desembargador Saraiva Sobrinho, desembargador Glauber Rego e a Procuradora de Justiça, que ladeia Vossa Excelência. Presidente, desembargador Glauber, o processo que ora se pauta nesta ocasião é referente à apelação criminal, em que eu não fui advogado natural da causa, ingressei nesses autos na fase recursal, contudo tenho conhecimento aprofundado da causa. E trata-se de um duplo latrocínio ocorrido nesta cidade, em que a investigação criminal, na fase prematura, ela durou apenas 17 dias. Um crime que nos traz uma complexitude, né? Um crime de desmembramentos, né? De extrema vertente, durou apenas 17 dias a investigação criminal na Delegacia de Polícia de Areia Branca. E trago aqui os dados. Iniciou-se dia 28/3 e teve conclusão dia 14/4/2018. 17 dias. E o único elemento informativo colhido na cadeia de custódia foi a confissão do acusado.
gostaria de informar Vossa Excelência que o ora acusado ele foi preso em flagrante delito portando um revólver calibre tipo 38. E, nesta ocasião, em sede inquisitorial, ele foi amigavelmente, digamos assim, obrigado a confessar uma série de crimes que, neste período, teria acontecido em Areia Branca. Esse duplo latrocínio e um homicídio de uma moça chamada Rebeca Chayenne, que eu tive a oportunidade de, no final do ano passado, levar a absolvição do Conselho de Sentença desaforada em Mossoró. E esse processo não é diferente, é eivado de vícios no que diz respeito à investigação criminal. Não temos, neste processo, conclusão nenhuma, absolutamente nenhuma, acerca da autoria delitiva. Nós temos materialidade, isso é inegável. Houve o latrocínio, houve a morte. Mas não temos, neste processo, prova cabal de que o ora apelante tinha sido aquele que praticou o latrocínio. Né? Por ocasião da apelação, a defesa técnica fixou alguns pontos controvertidos que poderiam ter sido elucidados pela autoridade policial e que sequer foram. Daí, percebemos a capenga investigação que durou apenas 17 dias num duplo latrocínio. Né? O denunciado, quando deu seu primeiro depoimento, suas declarações em delegacia, emitiu algumas séries de informações que poderiam ter conduzido o delegado de polícia ao a um indício de autoria mais fortificado, mais robusto. Ele falou que a motivação teria sido por uma desavença com a namorada de um dos algozes. Não teve nenhum depoimento dessa moça no caderno investigativo. O segundo ponto que foi abordado é que o denunciado teria interesse de vender uma arma a Ricardo ao ponto de armá-lo, já que tinha interesse de matá-lo. Também essa informação não foi produzida com a determinada eficácia. Mais adiante, o senhor Francisco Ferreira da Rocha, pai de Ricardo Arruda, uma das vítimas deste latrocínio, disse que um amigo do seu filho convidou 2 amigos para ir à cidade de Areia Branca para ele sacar um dinheiro. Essa pessoa não foi ouvida no caderno investigativo. E aí, Excelência, eu não vou me debruçar, que eu listei inúmeros pontos controvertidos, e aí ficou a cargo do desembargador relator dar uma analisada de forma mais aprofundada, né? Mas o que temos nesse processo é uma ausência, anemia probatória sem precedentes. Sem nenhum precedente. Não tem uma testemunha ocular, não tem nenhuma pessoa. Nenhuma das pessoas que foram ouvidas por ocasião da audiência de instrução e julgamento disse: eu vi o João Batista passar, eu vi o João Batista próximo do local do crime, eu vi a moto era igual a dele. Pelo contrário, que tem um depoimento do pai dizendo que tinha visto uma pessoa passar de moto. Essa pessoa poderia ter sido eu, como poderia ter sido qualquer pessoa. Isso, repiso, no sentido de que o único elemento informativo, o único elemento que encontra-se nesses autos, que inclusive não houve corroboração na fase processual, é a confissão do acusado. Excelência, estamos diante de uma condenação de primeiro grau, em que, diante do brilhantismo sempre inovado nas sentenças condenatórias do juiz de primeiro grau, errou e foi totalmente violador da nossa jurisprudência pátria, nossa jurisprudência caseira aqui do nosso Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, como também da jurisprudência do STJ e do STF, quando concebeu uma condenação condenatória com base única e exclusivamente num elemento de investigação, e que esse elemento também é a confissão. Estamos violando aí jurisprudência no sentido de condenação em elementos informativos, única e exclusivamente, né? Prova produzida de forma unilateral, e estamos também violando
violentando jurisprudência no sentido de condenar um investigado, um denunciado com base única e exclusivamente em sua confissão, que, por sinal, não foi corroborada na fase processual. É uma condenação pré-processual. Nós aqui, excelências, não estamos discutindo se houve ou não crime, se foi ou não latrocínio. Estamos discutindo exclusivamente a autoria delitiva. Estamos discutindo se o senhor João Batista participou, se ele anuiu para o crime, se ele teve a participação direta nesse evento delituoso. Não temos prova alguma da ocorrência disso. Na instrução processual, datada de 18/8/2018, folha 71, o pai da vítima, Adriano Duarte, uma das vítimas deste evento criminoso, o senhor Amadeu, não trouxe nenhuma informação que conduzisse à identificação e reconhecimento do denunciado. Ao contrário, relata que pessoas disseram que quando seu filho passou, uma moto passou atrás e ninguém afirmou categoricamente ser o senhor João Batista, nem deram informações ou características da pessoa ou da moto. Isso está incerto aos autos. Não temos essa informação. Não temos dizendo qual o modelo da moto, se moto de calibre pequeno, se moto de calibre maior, se moto robusta, preta, branca, vermelha. Não temos uma informação. Excelência, estamos diante de uma investigação mal sucedida, uma investigação baseada, repito, exclusivamente na confissão em delegacia. É um despropósito sem precedente. Atente, excelência, que o senhor Amadeu afirmou que a mãe de Ricardo apenas conheceu João Batista como sendo a pessoa que for oferecer a arma ao filho dela. Isso após a prisão e divulgação da foto do mesmo, atrelando ao crime praticado contra o seu filho. A mãe, por ocasião de investigação criminal, quando for à delegacia, disse que dias anteriores à morte do seu filho, uma pessoa teria ido oferecer uma arma. Isso não tem nada a ver com o evento delituoso que pôs a cabo a vida do seu filho. Não tem nada a ver. Ela não reconheceu ele por ocasião do homicídio, do latrocínio. Ela não reconheceu ele antes, durante ou depois do latrocínio. Ela reconheceu ele como sendo uma das pessoas que foram lá oferecer uma arma. Adiante, trago aqui que foi sustentado em sede de alegações finais e, na dúvida, ao juiz de primeiro grau, ele deve, não só o juiz de primeiro grau, mas também este tribunal, na dúvida do envolvimento, da inclinação criminosa do réu apelante, deve ser aplicado o princípio do favor rei, o indúbio pro réu. Está claro que não temos prova, não temos uma testemunha sequer, ocular ou não, indireta ou direta, a fomentar um ético condenatório. E aí eu trago precedentes desse tribunal e de outros tribunais, do STJ, em sede de jurisprudência. Trago aqui também o tópico da não corroboração da confissão extrajudicial na fase judicial, impossibilidade de condenação baseada exclusivamente em depoimento de sede judicial, nulidade do depoimento, e trago também, excelência, inúmeras jurisprudências. Inclusive aqui, o policial civil Roberto Quintanilha, em Juíza, se declarou que é chefe de investigação do Polícia Civil de Areia Branca e já vinha há algum tempo investigando João Batista pela prática de alguns crimes. E estava em Mossoró quando a polícia militar prendeu o João Batista. E quando foi preso, João Batista confessou a prática do duplo homicídio, na visão dele. Que ao conversar com João Batista, este confessou mais 2 homicídios e participou da revista pessoal em João Batista. Todos os elementos são investigativos, não há nenhum elemento de prova, não há nenhum elemento que fora confrontado no contraditório ou na ampla defesa. Imagine como deveria ter sido essa confissão em sede de delegacia, em sede policial. Trago aqui, excelência, somente agora, quando habilitado nos autos,
e foram vinculados inúmeros elementos, inúmeras informações na fase investigativa que não foi corroborado. Isso é uma violação ao contraditório, nós sabemos. Então, Excelência, esses são os motivos, né? Não vou me delongar no apelo. Acredito que todo o processo, a apelação foi brilhantemente analisado pelo relator, com vistas do revisor, e aguardo o bom senso, né? O senso de retidão que essa Câmara sempre vem desempenhando ao longo dos anos. E agradeço a oportunidade. A internet está falhando. Ele já encerrou? Já concluiu o raciocínio. Concluiu, né? Então, com a palavra o desembargador Glauber, relator. Obrigado, senhor presidente. Voto disponibilizado e parabenizo o advogado pela brilhante sustentação oral. No entanto, senhor presidente, no meu voto eu deixo externada a minha posição e que a confissão na fase administrativa, no inquérito, ela foi corroborada por outros elementos de prova em juízo. Não há nos autos nenhuma prova no sentido de que a confissão tenha sido realizada em razão de tortura. É uma alegação da defesa, não restou isso provado nos autos, de modo que eu vejo devidamente configurada a autoria e materialidade e eu nego provimento ao apelo. Muito obrigado. Como revisor e tive acesso ao voto de Vossa Excelência, também acompanho o voto integralmente, pedindo agora o desembargador Saraiva Sobrinho se manifeste. Sem divergência, senhor presidente. Proclamo que a unanimidade e a Câmara acompanham o voto do relator. Passemos agora ao de número 16 da ordem, a apelação criminal, de número 2019, 406, dígito 8, da minha relatoria, e é o seguinte, sob pedido de sustentação oral. Indefiro o pedido de realização de sustentação oral no presente momento, tendo em vista o seu julgamento ter ocorrido 10 de outubro de 2019. Esse processo está já definido. Encerraram-se os processos de sustentação oral. Passemos agora da pauta anterior. O de número 1 é a apelação criminal número 2020, 428, dígito 2. Não mesa, desembargador Saraiva Sobrinho é o relator e tem um pedido de vista, desembargador Glauber Reis. Não mesa. Pauta do dia. Do número 1 ao número... Senhor desembargador, bom dia. Senhor presidente. Bom dia. O número 38, a pauta do número 38 de relatoria de Vossa Excelência. A apelação do Ministério Público, no qual nós somos o apelado. 38, um momentinho. Segredo de Justiça. 38, segredo de justiça. Doutor, vamos deixar para o final, porque contribui para a celeridade, certo? Agradeço a sua compreensão. Bem, muito obrigado. De número 1 ao número 16 é da relatoria, número 15, aliás, da relatoria do desembargador Glauber Reis. Aquele hábito que nós criamos e que está dando uma certa celeridade, porque tivemos anteriormente acesso, eu indago do desembargador Saraiva Sobrinho, se concorda em dar logo o voto. Se tem alguma manifestação, algum processo desse, ou não. Desembargador Saraiva. Perfeito. Eu acompanho o relator em todos esses feitos. E uma divergência, mas já foi corrigida a tempo. Eu também acompanho e posso proclamar que esses, o número 1, o número 15, a Câmara acompanhou o voto do senhor relator. O 14 tem uma peculiaridade, é um pedido de parecer oral. Eu passo a palavra, número 14, ao relator, desembargador Glauber Reis, para proceder. Número 14, desembargador Glauber. Pois não, senhor presidente. Só deixar registrado que todos esses processos estão disponibilizados desde o dia 20, de maio, então com bastante antecedência. Foi.
preliminar, senhor presidente, de respeito ao pedido de justiça gratuita, que é aquela questão da competência. Eu estou aqui suscitando de ofício e aí eu peço o opinamento do representante do Ministério Público. Ok. Sendo matéria afeta ao juízo da execução, opina o Ministério Público pelo não conhecimento desse pedido. Fala, desembargador Glauber. Pronto, senhor presidente. No mais, eu estou aqui conhecendo parcialmente do recurso, dando parcial provimento ao apelo, tão somente na questão do refazimento da dosimetria. Desembargador, eu acompanho Vossa Excelência como revisor e desembargador Saraiva. Também acompanha, presidente. Proclamo que a unanimidade... Presidente, não há questão... Desculpa, eu confundi aqui. Não há questão de refazimento. Aqui eu estou negando provimento ao apelo. A parte conhecida. Nesse parcialmente o recurso. Então, proclamo que a unanimidade da Câmara acompanhou os votos de Vossa Excelência. Do 16 ao... Desembargador Gilson. Desembargador Gilson, 16 tem um pedido de sustentação oral. Está aí na relação. Exato. É uma apelação criminal. Esse aqui foi negado. Já foi julgado. Já foi julgado? Não. Negado o pedido de sustentação oral. Não. Foi o que eu li. Da pauta do dia, número 16. A apelação criminal, número 2019, 406 de 8. A comarca de Porto Alegre. Eu indeferi o pedido de sustentação oral. Já foi lido. Não é o meu, não. Mas se está pautado, não foi julgado, desembargador. Não foi julgado. Eu indeferi o pedido de sustentação oral nos seguintes termos. Indefiro o pedido de realização de sustentação oral no presente momento, tendo em vista o seu julgamento ter ocorrido em 10 de outubro de 2019. O julgamento de quê? Do apelo? Não, o pedido de sustentação oral. Esse processo já foi julgado. O processo não está pautado? Vou ler a emenda. O processo já está identificado, é conhecido de todos, e na emenda eu digo o seguinte: penal e processo penal, recurso especial interposto pelo Ministério Público em face de acordo que absolveu o réu pela prática do delito tipificado no artigo 217-A, caput, do Código Penal. E no artigo 213, parágrafo 1º do Código Penal também. Questão de ordem. Análise da suposta dissonância entre o acórdão e a matéria do STJ, julgada em recurso repetitivo por RESP 1480-801, PI. Réu absolvido por ausência de provas suficientes para a condenação, inexistência de dissonância com o tema 918 do Superior Tribunal de Justiça. Foi a emenda do desembargador Glauber. Certo? E agora veio o pedido de sustentação oral, eu indeferi nos termos em que fiz leitura aqui. Vou repetir pela última vez. Eu digo o seguinte: indefiro o pedido de realização de sustentação oral no momento presente, tendo em vista o seu julgamento ter ocorrido em 10 de outubro de 2019. Então, só... Excelência, só um esclarecimento. Então, o voto do desembargador Glauber foi no sentido de manter o julgamento anterior e de não conhecer das razões do recurso especial, não é isso? Exato. Esse processo, essa apelação, eu fui o relator aqui na época. Como o desembargador Glauber ele mantém o voto, mantém o acordo que foi proferido em outubro, não há prejuízo para a defesa por não ter feito sustentação oral. Doutor Zé Maria, o relator é o desembargador Gilson. É o vice-presidente. Relator, desembargador, vice-presidente. Ele reportou o seu nome. Houve um recurso especial e essa emenda eu li agora, acabei de ler. Então, o senhor manteve o acordo anterior. Já está aqui. Acabei de ler. Ok. Satisfeito, senhor. Agora, o pedido de sustentação oral é indeferir pelas razões já expostas.
Ok. Meus cumprimentos ao doutor José Maria. Bem, então passemos agora a ver esses processos. Do 16 ao 40, todos são da minha relatoria, e eu peço, dentro daquele modelo que nós estamos adotando, porque disponibilizamos antes, o voto do desembargador Glauber Reis. Não tenho divergência nem. Não mesa o de número 26, desembargador Glauber. O 26 não mesa. Estão em mesa, não tenho divergência em nenhum deles. Desembargador Saraiva Sobrinho. Então, os processos da relatoria de Vossa Excelência? São da minha relatoria. Acompanho todos eles. Não divide. Então, posso proclamar que, a unanimidade, a Câmara acompanhou o voto do relator. Presidente, peraí, o 35 eu estou divergindo de Vossa Excelência. Como? O 35 eu estou divergindo de Vossa Excelência. 35, certo. Deixa eu anotar aqui, um momentinho. O 35... 2020, 44... criminal, esse processo até corre em segredo de justiça. Certo? É o 35, operação criminal, na comarca Tangará. Não é isso mesmo? Perfeito. Está certo. Ele vai ser oportunamente apreciado. Vossa Excelência fica vencido. Por maioria, a Câmara acompanhou o voto do relator. Certo? Já foi julgado isso aqui. É o 35, Vossa Excelência vai em deferência? Exatamente. Na comarca de Tangará. É a questão da busca e apreensão, não é isso? Exatamente. Infelizmente, eu estou divergindo de Vossa Excelência. Sem problema, é uma honra. Eu acho que a decisão do juiz foi muito correta e não permitir essa busca e apreensão, muito embora os argumentos de Vossa Excelência sejam muito fortes, eu estou divergindo. Sem problema. O desembargador Glauber votou e acompanhou o meu voto como relator, então foi por maioria, certo? Esse aí, só o 35. Pronto. Esses físicos estão todos julgados. Passemos, então, agora a um processo que que tem um pedido de parecer oral. É um habeas corpus com pedido liminar número 080-2224, impetrante, Dr. Denis Renale Medeiros, OAB-RN, paciente João Paulo da Silva Costa. Há uma preliminar de conhecimento parcial do RIT, que suscito, alegando excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, incompetência do Tribunal de Justiça. Peço o parecer oral da doutora Naide, representando o Ministério Público. Excelência, Para acompanhar, é o número 20 do PJE. Pois não, doutora Naide? Excelência, eventual constrangimento decorrente da demora na conclusão do inquérito é matéria que deve ser submetida ao juízo de primeiro grau e não ao tribunal. Então, é o Tribunal de Justiça, portanto, incompetente para apreciar essa matéria. Então, essa matéria especificamente não deve ser conhecida. Os desembargadores já me acompanharam, podem confirmar, se o desejarem. Positivo. E a unanimidade a Câmara acompanha o voto do relator. PJE, processos já julgados, número 21, 11, 29, 30 e 20. Todos os outros, a unanimidade acompanhou-se o voto do relator. Tem um que no final, em segredo de justiça, é o de número 38 da pauta do dia, é uma apelação criminal. Eu peço à doutora Ana Cláudia que tome as providências no sentido de deixar a sessão em segredo de justiça. Se ficou algum processo que não foi apreciado... Não, senhor presidente. Só os meus agradecimentos. Desembargador Glauber. Também não, senhor presidente. Muito obrigado. Que Deus proteja todos com bastante saúde e até a próxima sessão.